Olá, hoje nós vamos para o capítulo 62 do livro do profeta Isaías. Lembra que nós estamos fazendo o terceiro Isaías. O terceiro Isaías, ele vai do capítulo 56 ao capítulo 66, encerrando o livro do profeta Isaías. Capítulo 66, ele acontece no período pós-exílio, quando o povo volta do exílio da Babilônia e encontra Jerusalém totalmente arrasada, desolada, mas ao invés do povo se encher de desesperança e de tristeza, o povo se enche de orgulho e de muito entusiasmo. Os capítulos 60, 61 e 62, como você acompanhou comigo, eles formam um bloco conciso em que nos traz, nesses três capítulos, a glória de Jerusalém. Esses capítulos 60, 61 e 62 são capítulos de esperança, são capítulos em que o povo é animado, são capítulos onde nós vemos uma coisa muito clara. Jerusalém, que antes era abandonada, vai ser repovoada. Jerusalém antes, que foi humilhada, agora será exaltada. Jerusalém antes, que foi espoliada, agora será de novo enriquecida. Então, nós temos aqui, nesses três capítulos, uma esperança muito grande, firmada e, na verdade, confirmada pelo próprio Deus. Eu disse a você, o capítulo anterior que nós lemos, 61, é um capítulo muito, muito bonito, e inclusive Jesus usou esse capítulo 61, que nós lemos antes, na sinagoga de Nazaré, para dizer: hoje se cumpriu a Escritura. Portanto, esse bloco de capítulos 60, 61 e 62, embora mostre a glória de Jerusalém, é um capítulo que mostra justamente os tempos messiânicos, ou seja, o tempo do Messias, quando o Messias resgatar para todo o povo, não só para Jerusalém, mas para todo o povo, resgatar esta glória, esta alegria. A gente sabe que hoje nós entendemos que esta glória, esta alegria, ela foi nos dada por Jesus ali na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição, tá bom? Por isso que é muito importante a gente sempre ler o Antigo Testamento e já ir olhando para o Novo, olhando aqui as pré-figuras do messianismo e já percebendo, opa, era isso que Deus falava lá? Então era por isso que aconteceu aqui. Então é muito bom mesmo. Depois eu vou dar uma chave de leitura para que você leia todo o capítulo novamente, explicando para você cada ponto, que é muito interessante, porque assim a gente lendo e sabendo o que o capítulo quer nos dizer, a gente vai compreendendo melhor. Vamos lá? Dá um like no vídeo, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo, convide as pessoas para se inscrever no canal, convida aí, é isso importante, tá bom? Tá certo? É muito importante você fazer isso, porque assim a gente vai ter mais e mais pessoas lendo a Bíblia com a gente. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 62. Por amor a Sião, eu não me calarei. Por amor de Jerusalém, não terei sossego, até que sua justiça brilhe como a aurora e sua salvação como uma flama. As nações verão então tua vitória e todos os reis teu triunfo. Receberás então um novo nome, determinado pela boca do Senhor. E tu serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real entre as mãos do teu Deus. Não mais serás chamada a desamparada, nem tua terra a abandonada. Serás chamada minha preferida. E tua terra a desposada, porque o Senhor se comprazerá em ti, e tua terra terá um esposo. Assim, como um jovem desposa uma jovem, aquele que tiver construído te desposará. E como a recém-casada faz a alegria do seu marido, tu farás a alegria do teu Deus. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias. Nem de dia nem de noite devem calar-se. Vós que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedais descanso algum, e não o deixeis em paz até que tenha restabelecido Jerusalém, para fazer dela a glória da terra. O Senhor o jurou por sua destra e por seu braço poderoso. Não deixarei mais teus inimigos alimentarem-se de teu trigo,
nem os estrangeiros beberem o vinho, produto do teu trabalho. Aqueles que colherem o trigo, o comerão louvando o Senhor. Aqueles que vindimarem, beberão o vinho no átrio do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Abri a estrada, retirai dela as pedras. Alçai o estandarte para convocar os povos. Eis o que o Senhor proclama até os confins da terra. Dizei a Sião, eis, aí vem o teu Salvador. Eis com ele o preço de sua vitória. Ele faz-se preceder dos frutos de sua conquista. Os resgatados do Senhor serão chamados povo santo. E tu, cidade, não mais desamparada, serás chamada a desejada. Muito bem. Neste capítulo 62, como eu disse, ele forma com o capítulo 60 e 61 um bloco conciso da glória de Jerusalém. Muito bem. Neste capítulo 62, há aqui algo muito claro. Jerusalém reencontra o seu esposo. A cidade Jerusalém, que aqui representa todo o povo de Deus, reencontra o seu esposo. Quem é o esposo? O próprio Deus. Por que isso é importante você entender? Porque no Antigo Testamento, e assim também como no Novo, a figura do povo de Deus em relação a Deus é a figura da esposa com o esposo. A relação de Deus conosco, a relação de Deus com o seu povo, é uma relação esponsal. Eu já disse isso para vocês. Ele, o Senhor, o divino esposo, e nós, seu povo, a sua esposa. Isso é importante. Jerusalém aqui, neste capítulo 62, é apresentado como a esposa que tinha sido abandonada, que tinha sido desprezada, que tinha sido aviltada. Agora, Jerusalém, que representa todo o povo de Deus, reencontra o seu esposo. Por isso essa linguagem muito esponsal. Veja só, assim, versículo 5, assim como um jovem desposa uma jovem, aquele que tiver construído te desposará. E como a recém-casada faz a alegria do seu marido, tu farás a alegria de teu Deus. Olha que bonito. Vem cá ainda aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 4. Não mais serás chamada desamparada, nem tua terra abandonada. Serás chamada minha preferida. Tua terra a desposada, porque o Senhor te comprazerá em ti, e tua terra terá um esposo. Tá vendo que bonito? Então, na verdade, as linguagens são linguagens que se referem a uma mulher. A minha preferida, a desposada, o Senhor se comprazerá em ti, e tua terra terá agora um esposo. Muito bem, isso é muito importante a gente lembrar. Por quê? Porque a relação de Deus com o seu povo, que é uma relação esponsal de esposo e esposa, é uma relação que supõe confiança, entrega, cumplicidade, fidelidade. É assim que Deus se relaciona conosco. Ele, o divino esposo, sempre é fiel. Nós, como sua esposa, nem sempre somos. Mas há uma coisa muito bonita que você precisa saber. E eu já falei aqui, na liturgia, na Eucaristia, na igreja, né, essa é a teologia na Igreja Católica, a nossa relação com Deus também acontece assim. Por isso que eu sempre gosto de trazer para vocês, dizer, olha como que a igreja é fiel, mas fidelíssima à Bíblia. Na igreja, né, nós nos relacionamos com Deus como Ele sendo o nosso esposo, e nós, o seu povo, a igreja, o povo de Deus, a esposa de Cristo. Por isso, volto a dizer, já falei aqui, volto a dizer, por isso o casamento, o sacramento do matrimônio na igreja, ele é tão valorizado. E você vai entender por quê. O sacramento do matrimônio na igreja católica, não é assim, eu e minha esposa e vivemos a minha vidinha e só compete a nós. Não. Eu gosto dela, ele gosta de mim, então tá... Não é só isso. É muito mais do que isso. Eu gosto dele, ele gosta de mim, então nós vamos fazer uma família, e isso não compete a ninguém tem que dar palpite. Não é isso.
O sacramento do matrimônio na igreja católica, ele carrega este peso do encontro do divino esposo com a sua esposa. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque o seu matrimônio, o casamento, o matrimônio na igreja católica é o símbolo do casamento que Deus, o divino esposo, fez com a sua esposa, a igreja. Por isso que na bênção nupcial, né, existe no momento da bênção nupcial, o momento em que o padre dá a bênção nupcial, ele diz assim, que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que amor, olha que amor, como Cristo amou a igreja. Então é importante lembrar, olha, você tem que pensar isso, meu Deus, o meu casamento, eu casei com meu marido, casei com minha esposa, eu formei uma família, este meu casamento, ele é um símbolo, ele é um sinal do casamento que Deus fez com a humanidade. Olha a responsabilidade disso. Quando eu faço casamento, eu sempre chamo a atenção dos noivos para isso. Falo, olha a responsabilidade de vocês. Vocês estão casando aqui diante desse altar para representarem, para simbolizarem na sociedade, no mundo, o casamento de Deus com a humanidade. Olha que bonito isso. Eu já falei para vocês, né? A igreja, na missa, o padre entra na missa representando o povo de Deus, a esposa chega até o altar é o esposo, o divino esposo, né? Ali, que é Jesus, e o padre, como a esposa, beija o esposo, beija o altar. Olha que bonito isso. Então, olha que lindo isso. Na verdade, aqui nesse capítulo já mostra a figura de Jerusalém, que representa todo o povo de Deus, desposando-se, reencontrando o seu esposo, o próprio Deus. Bonito isso, né? Muito bonito. Eu queria dar uma chave de leitura para vocês lerem depois, porque é o seguinte, na verdade, esse capítulo todo, Deus promete uma glória para Jerusalém, depois vem aqui dizendo dos judeus que estavam dispersos, que voltam para Jerusalém, né? Depois o capítulo termina falando de Sião, né? Jerusalém, povoada pela multidão aí daqueles que foram resgatados. Vamos lá, vamos ver versículo por versículo, aí, vamos lá. Eu quero que você entenda aqui, ó, nós temos essas partes aqui, ó. Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 3, nós temos aí o momento que Deus promete a glória futura de Jerusalém. Depois do versículo 4 ao versículo 5, é o reinício das relações entre a cidade e seu senhor, sempre entre o esposo e a esposa, né? Depois, do versículo 6 ao versículo 7, a gente vê a solicitude de Deus, como Deus está disposto, né, a recomeçar toda uma relação. No versículo 8 ao versículo 9, aqui a gente fala do fim dos impostos estrangeiros, né? Não vai ter mais que pagar imposto para comer o trigo, para beber o vinho, né? Tudo isso. Depois, no versículo 10, vai trazer para a gente o grande número de pessoas que vão entrar pelas portas de Jerusalém, o afluxo, né? Dos judeus que estavam dispersos, o pessoal voltando para Jerusalém. E do versículo 11 ao versículo 12, mostra Jerusalém, Sião, né, povoada pela multidão dos resgatados, aqueles que foram resgatados, ou seja, volta a glória para Jerusalém. Et crutim Domini fugit partis adversa, vite teleo detribuda radicis Davide. Aleluia.